Eu acho que o pessoal confunde posicionamento com ignorância, com arrogância. Entendeu? Né? Posicionamento eu tenho que posicionar, mas a arrogância e a ignorância... Pois é. Não, Então, meu amigo, ó, sem conhecimento, nós estaríamos mordendo uns nos outros, comendo carne humana. Ô, jovem. Sim. Seu futuro é as Forças Armadas. Comprar uma caneca nos Estados Unidos em sua homenagem. Ai. Posso ir, cara? Pode. Ai. Então tá bom, então vamos lá. Como é que funciona, Léo? Se não, funciona assim. É o que tá acontecendo aqui, já é o podcast. Eu gravei um pouco. Você entendeu? Podcast. Podcast é isso. O que tava acontecendo aqui é o podcast. Boa. Entendeu? Então vou lá, beleza? Ok. Jurubebas? Sim, Jurubebas, o pior e o melhor podcast do mundo. Hoje vamos falar sobre um assunto aqui que muita gente, né, vai ficar de orelha em pé, porque hoje eu vou lidar aqui com um cara que fez contabilidade, tem uma baita experiência na área tributária, já está nesse ramo aí há mais de 10 anos, entendeu? É um sujeito que estuda, né? Que conhece a legislação, que acompanha isso o tempo inteiro, porque a empresa dele é isso, né? Então, assim, ó, se você acha que está acertando aí nas questões tributárias, essa é uma oportunidade de você conferir, né? Porque a gente vai chegar nesse ponto. Agora, se você é daquele meio destrambelhado, como a maioria, né, que vai empurrando com a barriga e tal, sem saber, né, assim, quer dizer, sem saber não, né, não acreditando que quem te espera lá no final da fila, no final da caminhada é a Receita Federal, né, então, assim, acho que você vai gostar do nosso podcast aqui hoje. O cara é o Gildo França, que é formado em contabilidade, não é? E ele é especializado na área tributária. Gildo, prazer conhecê-lo, seja bem-vindo ao Jurubebas. E hoje a gente vai desvendar aqui alguns mitos sobre essa questão, principalmente no Brasil. Porque, cara, se tem um povo que aprendeu a empurrar com a barriga, esse povo é o brasileiro. Seja bem-vindo. Muito bom, obrigado, Leal. Bom dia a todos os ouvintes. Espero muito contribuir. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Fui acompanhar vocês nos últimos podcasts. Eu vi muito bacana a forma que você conduz um podcast. E que bom. É um tema que às vezes é um tema, aparentemente para muitas pessoas pode achar chato, um tema que não se cabe a todo mundo, mas eu falo que brasileiro, com um jeitinho brasileiro, tem muitos empresários, muitas pessoas que até viram tributarista por obrigação, né? O cara tem que estudar muito, porque é um país que tem muitas legislações, nós estamos falando de diversas leis que soltam toda semana, todo dia, e a gente se faz necessário estudar um pouco mais, né? Então, cara, obrigado, cara. Olha só o que você acabou de dizer. Leis que regulamentações, principalmente, que mudam todo dia. Uns 4 ou 5 anos atrás, Gildo, eu tive a curiosidade de ver quantas mudanças, quantos acréscimos foram feitos na legislação tributária no Brasil desde a implantação da Constituição de 1988. Cara, eu quase caí para trás. Eu não me lembro, mas era coisa assim de 30 mil, sei lá, normas. Aí eu pensei, cara, como é que... E assim, tinha o quê? Sei lá, 20 anos, 10 anos, 15 anos de Constituição. Ou seja, como que alguém dá conta de se manter atualizado nisso? Ou seja, principalmente você que é consultor. Então, assim... Você não fica meio assim, cara, eu acabei de dar uma informação aqui para um cliente, será que ainda está valendo? É difícil. Começo do ano nós tivemos esse impasse. Começo do ano teve umas legislações que teve as medidas provisórias, que valia por 90 dias, depois não foi convertido em lei. Cara, e hoje ou seja, valeu e depois não valeu mais? Depois não valeu mais nada. Ah, nem... Cara, como é que pode isso, cara? É difícil. Hoje eu tenho uma empresa de contabilidade, consultoria tributária, que é a Lobby Consultoria, sou um dos sócios. E aí, dentro da estrutura da Lobby, contamos com mais de 110 colaboradores, 110 profissionais que trabalham insistentemente para entender a legislação e fazer contabilidade. E um dos departamentos que a gente tem é o departamento de auditoria, um departamento muito atuante para os clientes da Lobby e para o público externo também. E uma das coisas que nós criamos esse ano, devido a tanta informação, nós criamos uma síntese semanal. Então, toda segunda ou terça-feira a gente solta o que aconteceu da legislação passada. E atualizamos nossos clientes.
Porque eu tenho a obrigação de munir eles de informação para a gente ficar um pouco mais competitivo. Porque às vezes uma falta de informação que você não dá para um cliente, ele perde negócio. Ele fica menos competitivo que o concorrente dele. Ele não tem a possibilidade de expandir para um outro estado, não tem a possibilidade de abrir outras verticais, de olhar para o negócio em si. E sem contar que o preço do produto final dele, seja serviço ou produto e tal, não sei o quê, o cara pode estar achando que está ganhando um dinheiro que já não ganha mais, porque a legislação mudou, a tributação aumentou, sei lá o quê e tal. E a parte, você tocou num assunto bacana, a parte da formação de preço, que é isso aí, nós temos uma ferramenta que chama Flyprice. O Flyprice, ela tem... a gente entendeu que para o contribuinte, o empresário formar o preço, ele tem que entender as nuances do mercado dele. E não é somente ele identificar o que tem despesa, custo fixo, comissão, frete. A parte tributária, principalmente, influencia diretamente o negócio dele. Com certeza. Então, se ele não saber qual que é a alíquota efetiva do imposto que ele paga, saber o ICMS que ele paga, se o produto dele tem isenção de algum determinado produto ou não. Tem cliente, por exemplo, que ele trabalha com um mix de produto muito alto, sei lá, 10 mil produtos, e ele não sabe que algum desses produtos tem isenções fiscal, tem benefícios fiscais de redução na base de cálculo. Então, tudo isso a gente consegue identificar e mostrar para ele. Porque acaba que se ele não conseguir entender até onde ele pode chegar, por exemplo, no preço dele, ou ele dá prejuízo, ou ele aumenta demais o preço e fica inviável. Cara, como é que pode? O cara ter 10 mil itens no negócio dele, cuidar disso num país que a legislação muda tanto, cara. Ou seja, isso justifica, né, a ideia de que tem determinadas empresas que tem que ter lá um departamento dentro da própria empresa para cuidar da questão tributária, porque senão o cara vai, daqui a pouco, ele recebe lá um toque da Receita Federal. Você está sonegando isso, ou da Secretaria de Economia do Estado, ou da Prefeitura, entendeu? Quer dizer, e o sujeito não está fazendo aquilo porque ele é um sonegador, ou porque ele não quer pagar o imposto, não é nada disso. Sim. É que a legislação muda toda hora, cara. Aliás, você não ter uma proteção legal contra isso, cara, é um absurdo. Tinha que ter uma legislação dizendo, não, seguinte, primeiro a legislação está sendo colocada, aí ela vai ficar lá por um tempo, nós vamos avisar todo mundo, tem não sei o que e tal, para poder valer a partir de uma data. Não, medida provisória que vai valer e depois ela não é transformada em lei e passa a não valer mais. E o que aconteceu com aquele imposto que foi pago, cara, durante o período da medida provisória? Isso. E aí? Dois pontos que você citou interessantes. Um deles, o Estado em si, ele tem um princípio, que é o princípio da noventena ou da anterioridade, que ele prevê que quando vou aumentar a carga tributária de um cliente, de uma empresa, ou aumenta daqui 90 dias, ou se for criação do novo imposto no próximo exercício. Então hoje tem isso. Esses 90 dias, por exemplo, o estado de Goiás, antigamente a alíquota aqui era 17% do ICMS. Mudou para 19%. Então... Não, aumentou. aumentou para 19%. Então, ele tem 90 dias para aumentar. Se fosse a criação do novo imposto, ele só passa a valer no exercício seguinte. E o que você falou... Mas como foi só um aumento, aí é 90 dias. Automático? Ou 90 dias? 90 dias. Entendi. Mas um outro ponto que você citou que é muito interessante, tem muitos contribuintes, muitas empresas que pagam imposto de forma indevida. Isso também a gente faz com muita exatidão. A gente vai fazer análise em algumas empresas, fazer um diagnóstico, a gente chama de diagnóstico tributário. Eu faço um diagnóstico tributário nos últimos 5 anos e identificamos em determinado período, por falta de conhecimento da lei ou erro humano, que essa empresa pagou X de imposto a maior. A mais. Aí a Receita Federal, isso é um ponto que ela é bem coerente, ela permite o contribuinte, as empresas, retificar essas informações e tentar recuperar esse dinheiro. Então tem muitas empresas hoje que deixam dinheiro na mesa, não tem essa informação. A gente tem uma vertical muito forte, que é a auditoria externa, a gente tem esse trabalho de diagnóstico e às vezes eu proponho para algumas empresas, eu falo, cara, deixa eu fazer um diagnóstico para você, deixa eu ver como é que está a sua situação. Porque tem muitas vezes, como eu te falei, o cara tem um mix de produto muito alto, ou tem uma operação específica, sei lá, vende, por exemplo, um exemplo hipotético, tem uma legislação que se eu vender para o Estado, eu não pago ICMS, chama ICMS desonerado. Então pode ser que ele tinha essa informação, tinha essa operação na época e não usufruiu dos benefícios fiscais. Então acho que toda empresa, ela cabe e precisa de um diagnóstico dos últimos 5 anos, para saber se tem imposto a recuperar ou para saber também se tem riscos e exposição.
Então, esse é um dos trabalhos que eu falo que toda empresa tem que fazer. Toda empresa. Antes de eu trabalhar antes de eu montar nosso escritório, eu mais os meus 2 sócios trabalhávamos numa empresa onde o grupo faturava em torno de 1 bilhão. 1 bilhão? 1 bilhão. Era pouco dinheiro, 1 bilhão. Deus foi muito privilegiado comigo, porque eu fui privilegiado por ter essas oportunidades, né? Trabalhei numa empresa que faturava quase 1 bilhão, era um grupo, era distribuidora, tinha indústria, tinha transportadora, tinha fazenda, então todos os segmentos que era para aprender, eu aprendi. Era uma empresa que era auditada por Big Four. Big Four, esse termo é um termo que existe nas 4 empresas de auditorias do mundo e elas se alternam entre elas. Então as Big Four são as maiores do mundo. E a gente era auditada por elas, né? Então eu falo que eu tive muitas... Essa é uma auditoria particular? Isso, auditoria que chama... A empresa contrata? Auditoria independente. Tá, a própria empresa contrata e paga. Isso, igual hoje, por exemplo, eu tenho também auditoria independente, não sou eu que audito, mas eu não posso auditar a contabilidade que eu estou fazendo. Não é prudente, né? Então, quem faz a contabilidade não audita. Você tem que ser auditado por alguém independente. Então, eu falo que toda empresa, ela tem que fazer uma auditoria. Júlio, eu sou pequeno. Eu ainda não estou do tamanho. Ainda não sou exigido pela obrigação. Cara, faça uma auditoria, veja como é que estão seus números, veja principalmente como que foi transmitido suas informações para o fisco. Porque, às vezes, o empresário tem a consciência de falar, cara, eu estou pagando meus impostos todo mês certinho. Beleza, bacana. Mas o que você paga, será que está transmitido para a Receita Federal e para o Estado? Essa é uma interrogação que muitas empresas não sabem. Então, uma vez, é acreditado. Explica isso melhor. Então, vamos lá. Imagina o seguinte, você como empresa... E a contabilidade sua te mandou uma guia lá, sei lá, de PIS e COFINS. Mandou uma guia, você pagou a guia. Beleza? Você pagou o que se chama a obrigação principal, que é o pagamento. O mesmo pagamento que você fez, a contabilidade tem que transmitir para a Receita Federal. A gente transmite através de uns arquivos, chama arquivo de SPED. Então, o SPED ele serve para a Receita Federal saber quais informações ocorreram durante um determinado período que gerou o pagamento da guia. Então... é necessário, cara, saber se o que eu paguei é o que eu transmiti. Isso a gente identifica num diagnóstico, numa auditoria. Acontece, e tem casos que o empresário pagou e a contabilidade não transmitiu as informações? Infelizmente tem. Ontem mesmo a gente estava fazendo uma auditoria de uma empresa regional e na auditoria e levantamento tinha obrigações que não foram transmitidas, né? Eu fui conversar com o empresário, falei, cara, você passou aqui 6 meses sem enviar tal obrigação. Ele falou, não sei, cara. Eu pago a contabilidade todo mês para fazer. Eu falei, cara, alguma coisa aconteceu, né? Porque pode ser, eu falo que eu também tenho teto de vidro, eu tenho 110 colaboradores, pode ser que em determinado momento o cara esqueça ou não envia uma obrigação. E o escritório de contabilidade não ganhou nada com isso, né? Não, porque já foi pago, a guia foi paga. Pelo contrário, né? A gente, contabilidade, nós somos responsáveis, né? Então... porque se você manda o dinheiro pro escritório para ele pagar e ele não paga, aí ele está sendo beneficiado, ele está te roubando, vamos dizer assim, a palavra correta é essa. Correto. Agora, se você paga a guia e o escritório tem apenas que a obrigação de transmitir os dados e ele não faz isso, é incompetência mesmo. Negligência, talvez. Infelizmente acontece por demanda, por erro humano, por falha de sistema. Pode ter. Por isso que eu falo que a auditoria... Por isso que é importante que a empresa de contabilidade também seja auditada, né? Também, cara. Eu falo que... Porque com a auditoria você descobre isso lá. Eu falo... Alô, peraí, ó. E aquela montanha ali que você tinha que ter transmitido e não transmitiu, hein? Eu falo que alguns escritórios que têm um cuidado maior, ele tem um departamento, assim como eu, tem um departamento de auditoria interna que audita meus próprios clientes. Então, hoje, se minha operação deixar de enviar ou não transmitir algo... Essa auditoria externa desse cliente vai ver. E minha auditoria mesmo, eu falo que dentro da Lobby, eu tenho uma auditoria que ela audita meus próprios clientes. Eu tenho quem faz que a contabilidade são divididos em setores, né? Por exemplo, tem um departamento societário, que faz abertura, legalizações de empresa, alteração estatual, tem um departamento pessoal, que é a parte trabalhista, departamento fiscal por ação de imposto, e a contabilidade propriamente dita, que tudo morre na contabilidade para a gente fazer as obrigações, né? Para você entender de fato como é que está a sua empresa. E a auditoria, ela audita minha contabilidade. Então, tudo que meu pessoal fez, minha auditoria faz auditoria para saber se cumpriu as obrigações e saber também se teve alguma operação que foi divergente com a legislação, por exemplo, né? Entendi. Mas é um universo muito grande, cara, muito grande de oportunidades. E o que eu percebo bem, eu fico muito feliz pelo momento que a gente está vivendo, que eu não tive a oportunidade de, igual eu falei, tô na área há 12 anos, mais ou menos,
Antigamente era papel, né? Não tinha... Nossa, eu não cara, vivi isso. nem fala. Eu não vivi isso, de fato, eu não vivi. Mas eu vivi. Eu não vivi isso, então eu sou muito... Não, eu sou do tempo em que você, para mandar uma informação para alguém, você tinha que pegar um papel, escrever lá, né, dobrar esse papel, colocar dentro de um envelope, colar o envelope, colocar o endereço no envelope para quem você está mandando, colocar o seu endereço, sair de onde você estava, ir numa agência do correio, postar aquele negócio e esperar uns 15 dias pela resposta. O que você acha? Difícil demais. Pensa nessa época, como é que era? Eu entrei na contabilidade na época que começou o SPED, né? O SPED, como te falei, é um sistema público de escrituração digital que as empresas são obrigadas a transmitir essas informações, seja para a Receita Federal, para o Estado ou para o município. E eu sou muito feliz nesse momento porque hoje a contabilidade está sendo bem vista. Antigamente, quando muitos empresários e empresas achavam que nós seríamos um custo, hoje é o contrário, eu vendo como investimento. Hoje a contabilidade, ela alavanca a sua empresa. Ela te deixa mais competitivo. Com certeza. Isso é a contabilidade precisa disso. Ser bem vista. Antigamente eu falo que eu sempre gostei, por exemplo, de usar terno, aí eu usava terno antigamente, o pessoal perguntava, você é advogado? Eu falei, porra, contador não pode usar um terno, cara. Que preconceito é esse, cara? Eu falo que tá mudando muito, né? Tá mudando muito. Hoje a contabilidade ela é bem vista e as empresas que entendem que é necessário uma contabilidade ativa e a parte tributária, eu sempre defendo que é um dos gargalos que mais impede a empresa crescer. Se ela não conseguir entender isso, cara, ela fica para trás. Porque às vezes tem muitas empresas concorrentes dela que tem a operação, por exemplo, em outros estados para fazer operações específicas que ela não tem. Ela fica pensando, por que o meu concorrente tem tal operação? Por exemplo, igual um exemplo hipotético lá no Espírito Santo, tem muitas empresas de Goiás indo para o Espírito Santo. Por quê? Porque lá tem um benefício muito bom, uma legislação do e-commerce. Operações interestaduais, lá é muito bom. O Goiás criou, ano passado, 2023, o Goiás também criou uma legislação beneficiando e específica para o e-commerce. Fomentando o e-commerce. Basicamente, sua carga tributária do ICMS fica 2,34. Então, às vezes, tem que fazer conta. Então, porque baixar de 19 para 2,34... Isso, porque, por exemplo, você que tá assistindo, se tem uma empresa... Ele considera e-commerce o que eu vendo pela internet. Isso que eu ia falar agora. Então, você que tem empresa e faz operação interestadual para consumidor final, ela considera-se e-commerce. O conceito de e-commerce é um pouco vago, porque são todas operações não presenciais. Entendi. Por telefone é não presencial, por e-mail é não presencial, telemarketing não é presencial. Não é presencial. Então, tudo isso cabe como e-commerce. Então, mas só para vendas externas ao Estado ou, por exemplo, uma empresa aqui em Goiânia que só vende utilizando WhatsApp, telefone, internet e tal, e ela vende aquele produto e manda entregar, ok? Ou vem lá o iFood, pega e leva e tal, não sei o quê. Isso é considerado e-commerce também e a alíquota cai para esse valor? É considerado e-commerce, mas para essa legislação específica não. O Estado de Goiás ele foi bem específico que as operações interestaduais destinadas a consumidor final. Tá. Aí tem que ser só fora do estado. Tem que ser se eu vender para alguém revender, aí é normal. Já não se encaixa nesse benefício em específico. Ok. Mas, por exemplo, quando eu te falei de Espírito Santo, lá tem as duas hipóteses. Quando eu vendo para consumidor final ou para revenda também. Então, eu falo que o mercado está ficando muito competitivo, as empresas estão se atentando. Nós temos aí uma reforma tributária que já é realidade. E quando a empresa sai daqui e vai para lá por conta disso, o Estado perde a arrecadação. É uma guerra que hoje são consideradas chamadas de guerra fiscal, onde os estados eles criam benefícios para atrair novas empresas. É normal. O estado de Goiás tem muitos incentivos fiscais, muito. Eu falo que Goiás é um dos, sei lá, acho que top 5, está nos 5, 6 estados que mais tem benefícios, incentivos fiscais. Nós tínhamos aqui antes o Produzir, tinha o Fomentar, agora nós temos o Pro Goiás, que são benefícios exclusivos para indústrias, que as indústrias vieram para cá um tempo atrás justamente por causa desses benefícios. Esse Pro Goiás, ele funciona para indústrias em que nível? Independente, você que for indústria, você que fazer processo de industrialização e tem a comercialização, seja interna ou interestaduais, o Pro Goiás se encaixa. Ele basicamente, o Estado te dá um crédito do valor que você ia pagar da guia. Então imagine, por exemplo, hipotético, sei lá, se você for pagar uma guia de 100 mil reais, ele te dá um crédito ali de 64%. Então você se torna mais competitivo. Não existe indústria no estado de Goiás sem benefício. Ele te dá um crédito naquele valor? Um crédito, chama crédito otorgado. O crédito otorgado basicamente é uma dedução do que você vai pagar. O Estado está te dando um crédito para bater na guia que você vai pagar do ICMS.
por exemplo. Entendi. Mas esse crédito, ele se transforma em dívida, não? Não, pelo contrário, ele é um incentivo. Você tem que, alguns critérios você tem que cumprir, desde geração de emprego, benfeitorias, Entendi. A criação mesmo da indústria e tudo. É porque o Estado, antigamente, como eu te falei, tinha o fomentar e produzir. Esses dois benefícios hoje não consegue mais aderir a eles. Eles ficaram obsoletos. O Estado colocou o ProGoiás para substituir esses dois. Quem já teve, permaneceu. Ainda não, alguns podem fazer a migração. Mas o ProGoiás em si, no estado de Goiás, ele se torna muito interessante. O cara que não tem indústria no estado de Goiás e não tem um ProGoiás, ele não compete com ninguém. Ele não compete com ninguém. Ou seja, se o concorrente dele está no ProGoiás, esse concorrente dele está pagando 64% menos do que ele paga. Por aí, basicamente. Ou seja, se ele for competir sem o ProGoiás, o lucro dele está indo embora. Ele não consegue competir, né? Ele não fica competitivo. Entendi. Então, lembrando que nós temos aí a reforma tributária batendo na porta, né? A reforma tributária já é uma realidade, ainda vai mudar muita coisa, acredito que vai mudar muita coisa, alguns textos vão mudar. Na sua opinião, nós estamos evoluindo ou não? Se for... Porque você é um cara que pode falar tecnicamente sobre isso, né? Eu falo que... A gente escuta de tudo. Entendeu? Ó, vai facilitar? Não, vai melhorar? Ó, agora vai ficar mais justo, não sei o que e tal, mas enfim, né? E aí, você que tá lá pegando os negócios e olhando assim, ó, isso aqui é uma armadilhazinha. Ó, isso aqui melhorou, mas não foi tanto. Ó, isso aqui piorou demais. Ou isso aqui não, isso aqui melhorou muito e tal. Como é que é a sua avaliação em relação a essa conversa de reforma tributária, né? Porque eu já conversei com alguns empresários, os caras no desespero, não, porque agora isso, agora também mentiras, né? Fake news, entendeu? Porque, tem muito, cara, né? Como tem gente que aproveita disso, cara. É difícil. Eu já ouvi uns absurdos em relação tem um amigo meu que tem uma empresa com muitos itens e tal. E aí, eu falei, não, eu vou ter que fechar. Eu falei, como assim, cara? Não, eu vou fechar. Radical. Vou fechar porque vai ser impossível. Eu falei, não, peraí, calma. Entendeu? Você não tem uma assessoria nessa área. Aí ele deu uma acalmada, mas ele estava já pronto para fechar. Não, tem muitos empresários com esse pensamento. É só, antes de responder a sua pergunta, eu vou voltar um pouco e chegar no momento onde é que eu te falei que hoje os estados têm a guerra fiscal. A reforma tributária eu acho que é uma realidade, acho que não vai mudar. Mas o que aconteceu há um tempo atrás? Tinha a Constituição Federal, onde as empresas, os estados tinham que seguir, e os estados foram criar os regulamentos ICMS. A Constituição tem os artigos que falam dos impostos federais, estaduais, municipal, e os estados, cada um deles, fizeram um regulamento do ICMS, porque quem legisla sobre o ICMS é o estado. O que os estados fez? Por exemplo, imagina que no estado de Goiás que a alíquota era 17%. Determinou que a região, o Senado Federal determinou que o estado de Goiás a alíquota era 17%. Ponto. O que o estado fez para se tornar mais competitivo? Ele falou, cara, eu não posso mexer na alíquota, porque só quem mexe na alíquota é o Senado Federal. Então, o que ele fez? Ele criou estratégias para ficar mais competitivo e falou, não, então vou reduzir a base de cálculo. Então, imagina, o estado de Goiás já tem uma legislação que... Aí aumentou o imposto. Não, pelo contrário, ele diminuiu. Então, imagina o seguinte, que a alíquota era 17%, então se você vê no produto a R$1.000, vezes 17, sei lá, R$170, por exemplo. O que o estado fez? Já que eu não posso reduzir a alíquota, eu vou reduzir a base de cálculo. Então, o produto é R$1.000, porém a base de cálculo desse produto será R$500. Ah, entendi. 500 vezes 17 dá um valor entendi. menor. Você não pega pelo valor cheio. Isso. Então, isso ele poderia fazer sem o Senado. O Estado fez isso. Todos os estados fez isso para se tornar mais competitivo. Ou seja, quem fez a legislação federal não pensou nessa pegadinha. Foi, aí meio que os benefícios fiscais que os estados tinha, antigamente era até considerado inconstitucional, mas veio uma legislação em 2017 e convalidou todos os benefícios fiscais. Onde que eu quero chegar? Da mesma forma que isso ocorreu tem uma lei que é a lei do ICMS de 87, da mesma forma que isso ocorreu, que os estados foram criando manobras para ficar mais competitivo, eu acho que vai acontecer também na reforma tributária. Então esse é um ponto. Eu quis só colocar isso, que os estados eles fizeram estratégias para que ele se torne mais competitivo. Porque, por exemplo, verdade seja dito, o polo do Brasil é a região sul e sudeste. Então, não é justo o estado de Goiás ter uma mesma alíquota de que um cara lá em São Paulo. O estado de São Paulo fica mais competitivo e vai ser melhor para ele. Então, se a gente pensar nessa forma, que agora com a reforma tributária o imposto é específico e único para empresas em determinados segmentos,
aí já começa a ficar, não compensa mais, não fica tão competitivo. Então, eu acho que os estados e municípios vão se manifestarem, porque o imposto, a proposta é unificar os impostos e depois tem a repartição entre estado e município. Uhum. Mas se a gente for entender que o estado de São Paulo, por exemplo, é um estado mais competitivo que Goiás, é mais vantagem ter empresa em São Paulo do que em Goiás. Entendi. Então, eu acho que ainda vai mudar muita coisa, mas eu acredito que não tem como voltar mais atrás. E se a gente for pegar um parâmetro, como todo mundo fala, às vezes muitos brasileiros falam que o parâmetro é Estados Unidos, Estados Unidos é assim e tal, lá também é assim. Então, se fosse seguir por esse raciocínio, nós teríamos evoluindo. Mas o Brasil é totalmente diferente. Nós temos, temos regiões do Brasil que é muito pobre, que não tem acesso, que não tem indústria. Tem empresas, por exemplo, que ficam no Norte e Nordeste, não fica tão competitivo com o cara que está no Sul e Sudeste. Então, até por logística, por mão de obra qualificada e tudo mais. Essa questão de você dizer, não, porque lá nos Estados Unidos, ou não sei o que, assim, assado, tal, que são realidades completamente diferentes. Mas muita gente não consegue entender isso. Uma explicação que eu consigo dar para que a pessoa entenda isso é o seguinte, ó, se você simplesmente pegar uma semente ou um talo de um pé de uva, né, que lá do Rio Grande do Sul, onde o frio é frio, muito frio, pegar aquele talo e levar lá para o Nordeste e plantar, não vai vingar. Ou seja, ó, essa uva é maravilhosa lá no Rio Grande do Sul, mas aqui no Nordeste não aconteceu nada, não deu nada. Aí o que você precisa fazer? Não. Aí você pegou aquela uva, levou essa uva lá para a Embrapa fez um estudo, desenvolveu uma semente adaptada às condições do Nordeste, e aí a uva passou a ser plantada lá e floresceu e frutificou e deu uva para capeta. Agora, os caras querem copiar uma coisa dos Estados Unidos aqui, simplesmente, não, funciona, não vai funcionar. Rapaz, não vai funcionar de jeito nenhum. Difícil. Essa que é a realidade. O exemplo, você citou um exemplo muito bom, eu vou anotar esse exemplo para mim. Pode levar. Porque o Brasil... Aí o cara vai entender. Porque regiões, cara, do Brasil, nós vivemos vários Brasil dentro do Brasil, né? Sim. É difícil. Eu tenho filial em Brasília, tenho outra filial em São Paulo, e estou abrindo uma filial também lá em Belém, do Pará. São universos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. A maneira de entender as coisas, isso, inclusive, né? Principalmente isso aí. Eu falo que as particularidades das regiões, ela define totalmente o seu negócio ali, cara. Define totalmente o seu negócio. Brasília aqui, por exemplo, que é do nosso lado, eu tenho uma filial também lá. Brasília é um estado muito desbravador, de fato, né? Lá tem algumas propostas tributárias que também fica muito atrativo. Mas é totalmente, estamos no Goiás, mas totalmente diferente Brasília. Ou seja, você mudou, passou pela divisa do Distrito Federal, mudou tudo. Então, a reforma tributária ela vai vir, eu acho que ainda vai ter muita coisa para mudar. Eu acredito que ela não caia mais, eu acho que é realidade. Não tem mais como, né? Eu acho que só vai ter mais adequações e propostas. Ela pode ser melhorada bastante. Eu acho que para ficar mais competitiva entre as empresas. Esse exemplo que eu te falei de empresas, a carga tributária em regiões diferentes, ela acaba beneficiando uma região que é maior. Que tem mais, o market share é maior, né? O mercado é maior, por exemplo, São Paulo, que eu acabei de citar. E uma coisa que me preocupa também, assim como aconteceu que eu falei que eu entrei na área da contabilidade quando criou os SPEDs, que são os arquivos que transmitem para a Receita e para o Estado, naquela época muitos contadores, muitos escritórios deixaram de existir. Isso eu fico muito chateado, porque os colegas de classe, eu sou membro da comissão do CRC aqui do Estado de Goiás, e eu luto por minha classe. Claro. Eu luto por minha classe porque se a contabilidade se unir, igual hoje a OAB, os advogados é unido, por isso que eles são fortes. Lógico. E eu tento pregar isso, cara, com até concorrentes meus, alguns colegas, eu falei, cara, a gente tem que unir. A gente não pode ser, desculpa a palavra, prostituir o preço. Porque quando se a classe está desunida, é fraca. Não adianta. Óbvio. Hoje o CRC, que é o Conselho Regional, e o CFC, de uns 2 anos para cá, eles estão muito atuantes em tentar essa valorização da contabilidade. Vou te dar um outro exemplo aqui para você usar, então, já que você gosta de exemplo, em relação ao que é uma classe unida e o poder que ela tem e a classe desunida. É assim, tem uma porteira, certo? E tem 200 pessoas que querem derrubar a porteira. O que acontece quando 2 pessoas só vão lá? Tem 200 querendo, mas 2 não conseguem derrubar a porteira. Correto. 20 também não.
ok? Mas se as 200 forem lá e pressionar, ela vai cair. Ou seja, então, essa é a diferença entre uma classe unida e uma classe desunida. Isso. Não, todo mundo acha isso, tá, mas Quem faz? todo mundo participa? Todo mundo votou na eleição? Todo mundo deu demonstração de que está unido e que isso tem poder e tal? Ó, vamos fazer isso, todo mundo vai fazer? Não. Vamos fazer isso, um faz, outro não, 10 faz, 300 não fazem e tal. Ou seja, então a união, aquela velha, antiquíssima frase, a união faz a força, é uma realidade. Isso é verdade. Então, não? Isso é verdade. Então, o que aconteceu naquela época, muitos contadores deixaram de existir, muitos escritórios pararam de trabalhar por terem que reaprender a contabilidade, vai acontecer de novo na reforma tributária. De novo, né? Vai acontecer de novo, cara. Eu falo que... Você está dizendo que muita gente vai fechar. Eu acredito. Muita gente vai deixar de existir. Porque você imagina, tudo que eu aprendi até hoje, basicamente... Vai mudar. Não vai ficar Cara, que muita doideira coisa. isso, É né? muita loucura. Nossa. E considerando o Brasil, que é um país maluco de informação tributária, de legislação, cara... Se prepara para estudar. Ou isso, ou o cara fica específico só não, ó, o meu negócio é só trabalhista. Correto. Pode ser que as especialidades acho que vão criar mais força daqui para frente. Porque o cara fala assim, cara, tributário, não. Eu não sei mais nada. Eu sei exatamente o que qualquer pessoa sabe. Nada. E isso aí ainda é uma... É ruim. E é uma incógnita de como vai ser, cara. Porque, de fato, ninguém sabe como é que vai ser. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Olha o tanto que a força dessa classe unida faria diferença. Essa classe foi chamada para discutir a reforma tributária? Não, aí, graças a Deus, conseguiram incluir a gente. Tem meio que na marra, né? Tem um amigo, que é, por exemplo, o Felipe Guerra, ele tá sendo das pessoas que foram convidadas pelo CFC. Igual eu falei, de uns 2 anos para cá, o Conselho Regional de Contabilidade, o Conselho Federal de Contabilidade está lutando muito por nossa classe. Hoje, a presidente daqui do estado é minha amiga, eu tenho muito acesso a ela, eu sou membro da comissão, então eu falei, cara, se eu quero que muda, o exemplo que você falou foi prático. Tem que participar, eu tive que participar, não adianta eu ficar reclamando, eu falar que a contabilidade, que o conselho não luta pela gente, se eu não puder fazer nada. Então, o primeiro passo, acho que nós estamos fazendo. Então, se a gente a classe conseguir unir, ficar mais sólida, criar representatividade nacional, para que a gente tenha força, porque, verdade seja dita, eu respeito muito advogado, eu comecei a fazer direito, eu parei, fiz 3 períodos, mas, verdade seja dita, quem faz o dia a dia, quem sabe como funciona é a contabilidade, não é o direito. Com certeza. Não é um advogado. Mas não tem nem o que discutir, ué. Então, a gente tem que ter a linha de frente. Por exemplo, ninguém está falando, depois que a reforma tributária vier, como vai ser os SPEDs da reforma tributária. Ninguém sabe. Porque hoje, para você ter ideia, para cada tipo de imposto que você paga, você tem um SPED para ser transmitido. Vai ficar mais simples a contabilidade, vai ficar um pouco mais, vai simplificar um pouco mais as obrigações. Mas a proposta de estudar vai triplicar, vai aumentar 1000 vezes mais, porque agora eu não vou ter que ler só uma legislação, eu vou ter que ler federal, estadual e município que ocorreu aquela venda, basicamente. Então acho que é um novo momento que a gente vai viver. E o cara que vai vender também fica naquela situação, né? Será que eu estou pagando o que eu preciso pagar? Será que o meu contador sabe disso ou não sabe? Quer dizer, cara, é uma doideira, né? Difícil, porque o empresário, coitado, né, cara? Ele fica pensando... Ele confia muito, tem que confiar, porque ele paga a gente pra isso. Ué. E ele fica... Não, você vai confiar em quem? Se você não puder confiar no contador, você vai confiar em quem? Ele fica à deriva sem saber. Eu acho que tem empresários e empresários. Tem empresários que são mais atuantes, que gostam da parte tributária. E tem os picaretas também, né? E tem cara que não quer, que não busca entender, não busca tem uns tipos que é assim, não... Na cabeça dessas pessoas, bom contador é aquele que ajuda eles a sonegar. Cara, isso é uma cultura que sempre existiu no Brasil. Mas sempre existiu. Você que é do ramo, você sabe disso. Tem e muito, né? Aí o sujeito cai no seu escritório, certo? Aí daqui, mas você não pagava, mas a hora que eu fizer uma auditoria na sua empresa, você vai ver o buraco que você tá. Entendeu? Isso é verdade. Hoje, quando um cliente entra na lobby, a primeira coisa que faz é um diagnóstico e uma auditoria. Fala, cara, eu tenho que saber também onde é que eu tô pisando.
O contador ele é responsável legal. Claro, ele pode ir preso. Ele tem fé pública, inclusive. E ele pode ir preso com lógico, ele tem fé pública. Teve muitos casos aqui, infelizmente, no estado de Goiás, que a contabilidade foi responsável também junto com o empresário. Pois é. Então, é o tal do solidário, né? O toque-toque da polícia lá tem um solidário. 6 horas da manhã. Deus me livre. Repreendido. Cara do céu. Mas esse conceito é muito triste de ver, porque tem muitos empresários ainda que tem esse perfil sonegador, cara. Sim. Mas graças a Deus tá mudando. Eu falo para todos os empresários, para alguns clientes que a gente tem reunião. Bom, é a justificativa do sonegador, né? Não, porque isso é um absurdo. Eu falo, cara, tem muitas maneiras, que dá pra gente reduzir a carga tributária. O planejamento tributário é previsto. Você pode fazer, sim, o planejamento tributário. Isso não é proibido. Eu falo que tem muitas empresas que... tem muitos caras que não quer pensar, não quer um esforço maior, né? Pra gente reduzir a carga tributária. Mas tem coisa que não tem como você fugir. Não, e no final das contas é o seguinte. Você tá pagando muito imposto, né? Você faz o quê? Não, eu vendo, sei lá, eu vendo batata, tá? E aí, toda essa carga tributária que você está pagando, ela faz parte da composição do seu preço final, não faz? Faz. Ok. E quem é que paga? É o consumidor. Então você está reclamando do quê? Não é. Que bom, tem um... ué. Léo é um tributarista já. Não, é só uma questão de raciocínio, né? Não, mas tem muitos empresários que não pensam assim. Ele pensa, pô, cara, eu tô pagando imposto. Você não tá pagando nada não, cara. Você embuste no valor do seu produto? Cara. Lógico, ué. Entendeu? Quem está pagando é quem está comprando o seu produto. Agora, seria bom, você conseguiria vender mais se a carga tributária fosse menor e o preço fosse menor? Conseguiria. Então, essa é uma vantagem. Mas pouco ou muito não é você que vai pagar. Quem vai pagar quem vai comprar o produto. Isso é uma tese que eu uso muito para os clientes nossos. Eu falo, cara, a gente vai tentar reduzir sua carga tributária. Aí tem duas formas de você decidir. Ou você coloca o dinheiro do seu bolso, da redução, ou você diminui seu preço e você vende mais. Sim, diminui seu lucro, né? Vamos dizer assim. Isso mesmo, correto. Você fica mais competitivo, por isso você consegue ganhar em escala. Ou você coloca o dinheiro todo no seu bolso. Então, isso é um ponto crucial, cara. Você falou que tem o que muitos empresários, infelizmente, ainda não sabem. Ele pensa, Gil, eu tô pagando muito imposto, Cara, não é você que paga, cara. O imposto é embutido no seu produto. Você pergunta, quem paga férias dos seus funcionários? Olha, sou eu, não é você. É o custo do seu serviço ou é o custo do seu produto, cara. Uhum. Porque isso está lá. Agora, se você na composição do seu preço, você não colocou férias, 13º, fundo de garantia, sei lá o que e tal, tem alguma coisa errada. Você está sendo muito mal assessorado. Contrata lobby que você vai... Boa, eu falo que tem que ficar atento justamente não só na sua formação de preço, mas nos seus números. Claro. A contabilidade ela tem alguns indicadores que ela te monitora e te serve e te mune de informações para você saber onde está a sua empresa. Cara, é igualzinho um médico, de verdade. Eu te dou um laudo. Cara, nós tem um problema ali no estoque, sei lá, tem um problema no fornecedor, tem problemas no seu ativo. Então a gente consegue, através de indicadores e análise, por exemplo, tem uma estrutura que chama DRE, Demonstração de Resultado do Exercício. Essa DRE, você consegue entender a sua empresa ponto a ponto do seu resultado, desde as suas vendas, nessa estrutura, as vendas, tem suas deduções, são seus impostos, devoluções, aí tem meu lucro bruto, depois tem meu custo, tem meu lucro líquido. Então, o cara não entende, por exemplo, essa estrutura que eu te falei, quando você vende, você paga imposto, você tem seu custo, pronto. Até aqui você não consegue fazer nada. Vendeu, eu tenho que pagar imposto, tenho que tirar meu custo. Então, essa linha que a gente coloca, daqui para baixo você começa a mexer. Aí você tem as despesas operacionais, não operacionais. Gildo, eu quero melhorar minha margem. Então, vamos ver o que é despesa não operacionais que você tem que a gente pode cortar? Porque as despesas operacionais você precisa necessariamente para ter negócio. Você pode economizar energia, você pode economizar água, correto. Então, produtos de limpeza, sei lá o quê. Então, você pode fazer um monte de coisa. Essa é a obrigação que eu te falei que é o DRE, é uma obrigação que eu falo que o empresário ele tem a necessidade de aprender a analisar uma DRE, porque o negócio é dele. Por mais que ele tenha uma contabilidade, pode ter assessoria, mas o negócio é dele, não terceiriza, é dele. Ele tem que preocupar com o negócio dele também. Ele tem que entender qual que é a linha que está onderando maior para ele, quanto que é a última linha, principalmente, que eu foco muito na última linha. A última linha é o resultado, é o lucro líquido. No final das contas, quanto tem o seu lucro líquido? Como que aumentou? Porque às vezes a gente tem uma falsa ilusão. Nesse ano eu cresci, sei lá, 6%, Gildo. Não cresceu porra nenhuma, desculpa a expressão, você só reajustou seu preço. Corrigiu a inflação. Então, não cresceu nada. Não cresceu nada. Às vezes até o crescimento é negativo e você não percebe. Correto. Então, se a gente não usufruir do que as obrigações, do que as análises da contabilidade te permite, cara, não adianta. Por exemplo, quem vai participar da licitação tem
obrigatoriamente entender os índices contábeis, que é basicamente você entender de forma rápida como está seu resultado. Por exemplo, tem um índice de liquidez corrente, esse exemplo. Para cada R$1 de dívida que você tem 3 para pagamento, por exemplo. A cada R$1 de dívida, você tem 3 no banco. Então, isso é índice de liquidez corrente. Você consegue analisar a sua empresa, só basta você, de fato, ter uma contabilidade que entenda de número, que se preocupa com o seu negócio e que faça, de fato, contabilidade. Porque tem muitas contabilidades, infelizmente, alguns colegas de classe, que ele faz a apuração do imposto. Ele te manda guia para você pagar. Isso não é contabilidade. Isso é apuração. O cara fazedor de guia. Isso qualquer pessoa poderia fazer. Isso um assistente consegue fazer. Agora, você analisar seu negócio, saber se sua margem está boa, fazer comparativo de mercado, saber se tem projetos para a gente expandir, saber se tem verticais que a gente precisa explorar. Isso Ou seja, o que você está afirmando aí com muita propriedade é que contabilidade é uma coisa bem mais complexa do que a gente imagina. Bem mais complexa. Vou contratar um contador, tal, porque o argumento é que não, porque eu tenho que pagar os impostos, eu não sei como fazer isso, o contador faz. Cara, mas será? E se você contratar um escritório que faz contabilidade mesmo, de verdade, o que mais você vai ter de benefício pelo mesmo preço? Porque esse é o problema. É isso mesmo. Você entendeu? Então, assim, nesse caso aí, falta conhecimento mesmo para as pessoas, né? Você vê, tem muita pequena empresa, até média já nem tanto, mas pequena empresa, entendeu? Eu acho que a maioria fica ao sabor do achismo, entendeu? Não sabe exatamente como é que é, o que é. Se você chegar para esse empresário e falar assim, escuta, qual que é a sua margem de lucro? Aí ele pensa assim, não, eu estou gastando 50, estou vendendo por 100, é 50. Cara do céu. Tem muito. A Lobby tem 6 anos. O que nós fizemos a decorrer desses anos? Vem aprendendo todo ano, vem melhorando. E aprendendo, de fato, com os erros dos outros e com nossos erros também, né? Com certeza. A gente criou verticais dentro da Lobby de especialista, onde facilitou um pouco mais a comunicação com o empresário. O que eu quero dizer? Por exemplo, tem verticais de sistemas, por exemplo. Tem muitas empresas que são obrigadas, que têm que ter o RP, um sistema dela. Existem alguns players no mercado, como SAP, Sun, Proteus, Wintor. Então, a gente fez verticais para cada empresa que tem esse sistema, a gente colocou pessoas específicas. A gente também fez verticais, por exemplo, de medicamento. Temos muitas empresas de medicamentos, a gente colocou profissionais específicos de medicamentos, transportadoras específicas para isso. Então, para cada grupo de empresas, colocamos grupos de pessoas. Por que nós fizemos isso? Cara, é especialista. Não adianta... Porque é muito complicado, né? Isso, não adianta. O cara vai mexer com tudo de jeito. Isso é um ponto que eu falo que foi um dos diferenciais nossos. Onde um colaborador, na cabeça dele, a gente teve que colocar essa cultura no colaborador nosso, onde ele pensar... Cara, mas eu só trabalho com transportador. Eu falei, cara, é a mesma coisa do médico. Qual que é melhor, um clínico geral ou um especialista? Não adianta, cara, não adianta. O clínico geral, claro, beleza, vai dizer, você tá com um problema no coração, porque eu tô auscultando aqui. Vai lá pro especialista. Então agora você vai para um cardiologista, porque o cardiologista, diferente de mim, que apenas identifiquei que o seu coração está tendo uma sístole qualquer lá, uma arritmia, sei lá o quê, o cara lá, o especialista, vai saber por que isso está acontecendo, correto, vai te pedir os exames corretos e tal, não sei o quê. Ou seja, essa é uma diferença básica, né? E é o que nós identificamos e nós criamos essas especialidades dentro da Lobby, porque fica mais fácil você que tem uma empresa, você não vai querer passar a sua empresa para qualquer pessoa fazer a contabilidade. Mas eu te dou mais, eu mostro mais autoridade, falar, cara, eu tenho um grupo de pessoas que uma dor que você vai passar ou já passou, possivelmente eu já vivenciei. Com certeza. Então fica mais fácil a tratativa. Então a contabilidade... se no seu, por exemplo, estou montando lá uma indústria, uma pequena indústria, tá? Aí se no seu escritório você já tem esse segmento tratado especificamente por alguns profissionais, é óbvio que você sabe muito mais do que o generalista. Correto. Entendeu? Fala, não, nesse caso, isso, assim, você está ali porque você está específico naquilo. Não tem nem o que discutir. Agora, você está falando aí, eu estou imaginando o seguinte: existe uma pergunta aqui para o empresário, né? Para a pessoa que está assistindo esse podcast e já está de cabelo em pé. Assim, escuta, você teve a curiosidade, na hora que você foi contratar um escritório de contabilidade, se aquele escritório tem expertise na sua área específica? Correto. Você teve essa curiosidade? Eu garanto para você que 90% não pensou nisso. É verdade. Entendeu? Não é um bom escritório e tal. Beleza.
Pode até ser, mas ele pode estar passando batido em muitas coisas porque ele não tem especialistas na área que você atua. Alguns empresários vai por preço ou por indicação. Ué. E eu sempre coloco na mesa, eu falei, antes da gente fazer qualquer proposta, por exemplo, o que eu faço? Eu sempre pedi uma proposta hoje, dificilmente eu vou te fazer a proposta de imediato. Eu falo, cara, deixa eu ver sua empresa, deixa eu fazer um diagnóstico só para eu saber como é que tá. Então, junto com a proposta, eu te entrego um diagnóstico. Isso é interessante. Claro. Porque... Até porque, se você olhando a empresa, você sabe o que ela pode te pagar. O que é viável para ela. E eu me vendo nesse momento. É a hora que eu falo, cara, antes de você me comprar minha sede, o que eu falo, eu tô te entregando na prática um diagnóstico. Junto com o diagnóstico, aí sim eu tô a proposta. Eu tô agregando valor na minha proposta. Eu tô já trazendo o que eu posso fazer nos próximos meses, nas próximas etapas. Porque você também tem que agir como empresário, né? Correto. É tipo assim, ó, Léo, eu tenho uma baita de uma estrutura e tal, mas eu já entendi lá atrás que eu preciso diluir esse preço na quantidade de clientes, senão meu negócio fica inviável. É o cara que quer te cobrar um preço por alguma coisa, chega num torneiro no dia que ele tem que pagar uma prestação. Meu amigo do céu, se a prestação é 5 mil e ele só tem 4 mil, você fala assim, deixa eu te falar, dá pra você cortar minha unha? R$1.000. Porque ele precisa de 1.000 para poder pagar a merda do boleto que ele tem. Ou seja, esse cara, ele funciona desse jeito, assim. Comigo mesmo já aconteceu várias vezes. Quem nunca, né? Deixa eu te falar. Cara, olha, pensa bem. Vou te fazer a pergunta de novo. Quanto custa para fazer isso? Pensa bem o que você está me dizendo. Porque, entendeu? Então... E a gente tem, e eu falo que a contabilidade mudou tanto que hoje eu penso como empresário. Meus clientes também me respeitam como empresário. Claro, cara, lógico. Hoje, um negócio. É normal. E hoje, graças a Deus, por exemplo, eu tenho uma sede muito, muito bonita, muito aconchegante. É 2.000 metros de área quadrada, 1.200 metros de área construída, capacidade para 300 pessoas. A gente tem um processo já, tem um planejamento estratégico preparado. Ou seja, é um grande escritório, está estruturado. Hoje sem contar as filiais, né? Então hoje a gente está nesse projeto de expansão e graças a Deus, junto com isso, eu trouxe a qualidade. É lógico que todo mundo quer crescer, mas ninguém quer perder a qualidade, né? Junto com isso, dentro da Lobby, só contando um pouco da estrutura, dentro da Lobby, por exemplo, em 2022, a gente criou um departamento que chama Sucesso do Cliente. É um departamento que muitas empresas não têm. O departamento de sucesso do cliente. Hoje eu tenho um departamento de sucesso do cliente, trouxe uma pessoa que já tinha 10 anos de experiência na área, implantou, porque não adianta, como é que eu, Gildo, vou criar um departamento de sucesso do cliente que eu não sei nem como que faz o NPS, como que eu monitoro a satisfação. Então criamos um departamento de sucesso do cliente. Com isso, o que me ajudou? Eu continuar crescendo, expandindo, agregando valor, contribuindo para os meus clientes sem perder a qualidade. Porque hoje, o departamento de sucesso do cliente, ele monitora se um cliente é detrator, se ele é promotor ou neutro. Ele consegue monitorar um atendimento nosso de um colaborador, como que está. Porque eu, por exemplo, fico na parte estratégica, converso diretamente com o dono, mas eu tenho a minha equipe, converso com a equipe das empresas. Eu tenho hoje um monitoramento para saber se está atendendo bem ou não. Eu tenho, por exemplo... Se isso está funcionando direito. Ou não. Então, o sucesso do cliente, ele foi criando métricas para monitorar nossa satisfação, principalmente, o relacionamento, né? Hoje, por exemplo, eu tenho um TMA, que é o tempo médio de atendimento na Lobby. A gente tem, 7 minutos TMA. Então, é impossível hoje você mandar uma mensagem e ficar mais de 7 minutos sem responder. É lógico que o conceito de urgência muda muito. Gildo, meu urgência é com 1 minuto. Meu urgente é com 2 minutos. Não, pode me responder com 1 hora. Então, tudo isso a gente faz também no processo de integração. Quando o cliente está vindo, a gente faz as reuniões boas-vindas e eu explico para ele como é que é a minha metodologia e como que a gente pode se adequar. Porque nem sempre ele está certo e nem sempre eu estou certo. É um acordo mesmo, de fato. Claro. Esse conceito de urgência que eu estou falando é muito maluco, né? Porque tem cliente que fala, Gildo, meu urgente eu te ligar. O cara pode me ligar, não tem problema. Mas hoje eu falo que até o nosso WhatsApp hoje é monitorado, é um WhatsApp Business. Até explica, foi uma briga quando implementamos esse WhatsApp, porque eu falei, eu estou conversando com um robô. Eu falei, cara, não é com um robô, é interativo. Só penso o seguinte, eu só tenho que monitorar e tem outra coisa, né? Você tem que explicar porque deixa eu te falar. Assim, na verdade, o cara que quer, ele quer que o desespero dele seja atendido. Fala assim, aqui a nossa eficiência é resolver o problema e não atender seu desespero. Sim. Eu falo que... E aí a gente, o cara fica desesperado. E a gente, quando ele recebe uma notificação, então... Nossa, mas aí a gente sempre foi aprendendo e a gente foi criando também algumas soluções. Por exemplo, empresa que tem um nível de informação maior, ela é muito grande, o que a gente achou necessário? De fato, fazer desse cliente um modelo private.
Ou seja, tem por exemplo, uma grande rede aqui de empresas aqui em Goiânia que a gente faz a gestão da contabilidade. E o que nós fizemos? Criamos modelo private, ou seja, o que é um private? São um grupo de pessoas que trabalha só para você. Aí é full time, 24 horas. Aí tem a obrigação de ligar. Ligou na hora, 1 minuto, 2 minutos, ele vive a empresa. Porque esses colaboradores... Ele está cuidando só daquilo. Dessa empresa. Aí é o modelo que a gente criou, que é private. Se você pode pagar, por que não? Aí é o que a gente coloca. Então, você oferece o serviço. Depende muito do nível de maturidade do cliente e do nível do tamanho que ele é. E nesse caso, você não precisa manter lá vários grupos. Não, você fechou um negócio, você cria um grupo para ele. É igual agora. Nós estamos fazendo agora 1 ano com um grande grupo private, que a gente denominou private, é uma empresa de distribuição de autopeças. Ela tem 33 filiais, está em 16 estados. Como é que atende um povo desse? Foi necessário lá para ela, tem 10 pessoas nesse projeto, para essa empresa. Só para ela? Só para ela. Porque antigamente tinha 13, 14 pessoas, a gente conseguiu otimizar um pouco mais, diversificar algumas tarefas, e hoje tem um grupo de pessoas específico para essa empresa. Então, ela vive aquela empresa, até a cultura, ela tem... Por isso o escritório tem tanta gente trabalhando, né? Hoje tem. E aí, pelo tamanho que você falou, e pela quantidade de funcionários que você já tem, de colaboradores que você já tem lá, você pode quase que triplicar seu tamanho, né? Sim, a gente sofreu com mudança de sede 4 vezes, né? Antes da gente estar nessa sede agora. Ainda bem que é para crescer, né? Porque aí não é problema. Graças a Deus. Para crescer tá tudo certo. É porque eu falo, cara, nada contra alguns colegas de classe nossos, que, por exemplo, tem cara que tem 30 anos, 20 anos e tem 10 colaboradores. 15. Cara, beleza, é a opção. Não tem... Eu decidi, eu tive a opção. Sem contar aquele que trabalha sozinho com um mínimo de gente possível, mas é o tamanho dele. Sim. Ele quer aquilo e pronto. E não tem nada contra. Tá tudo bem. Mas eu fiz a escolha de crescer, de crescer e crescer com qualidade. Então hoje, se um colaborador, por exemplo, consegue fazer a contabilidade de 10 empresas, cara, se eu colocar mais 5 empresas para ele, já não consegue fazer mais. Então, ele até pode fazer, mas fazer mal feito. Perde a qualidade. Então, a gente sempre teve essa preocupação de crescer, sem crescer desorganizado. Eu falo que eu tive uma base muito forte. Essa empresa que a gente trabalhou, ela me deu uma noção gerencial muito boa. Eu falo que eu nunca tive escritório de contabilidade. E eu acho que esse foi uma das minhas maiores qualidades. Eu não ter vindo do escritório de contabilidade. Eu ter vindo de uma empresa, onde eu sei o peso que é um cara da logística não render bem, como é que é o estoque, a formação de preço, a controladoria. Então, quando você vive isso dentro de uma organização, eu consegui montar isso muito bem no meu escritório. Então, hoje a gente consegue, de fato, entender as problemáticas das empresas e as soluções adequadas para cada nível de maturidade, porque eu também tenho que ser bem responsável em entender que nem toda empresa ela tem um nível de maturidade que a outra tem. Eu não posso exigir um nível de maturidade de uma empresa, por exemplo, que tem muitos prestadores de serviço. Quanto mais imaturo, mais trabalho vai dar. Eu falo que a gente tem um processo até de reeducação, de mudança cultural nas empresas. Tem empresa, por exemplo, que ela não tem RH, ela não consegue identificar seus números. Tem empresa que até o sistema, não tem nem sistema de... Cara, às vezes eu fico olhando algumas dessas empresas e fico pensando como é que isso deu certo. Sinceramente. É verdade. Né? Eu já vi, eu lidei com publicidade, assim, né, com agência de publicidade e tal, não sei o quê. Eu visitei alguns clientes que eu ficava assim, cara, como que pode isso? Como é que deu certo, cara? E o pior, o cara bombando, arrebentando, não sei o quê, e com aquela cultura completamente equivocada, e aí qual que é o fim disso? Sempre vai chegar no abismo e vai cair, vai desmontar e vai acabar. Sempre acontece isso. E o pior é que naquele auge, parece que o cara fica surdo. Porque ele acha... Não, eu já ouvi isso de muita gente. Fala assim, não, é desse jeito que funciona. Porque, foi desse jeito que eu cheguei aqui. Fala, cara, e aí como que você explica para esse sujeito? Fala, não, você não está entendendo. O que aconteceu com você acontece 1 em 1 bilhão. Agora, qual é a sequência disso? Se você não entender que esse seu negócio só vai continuar ou só vai prosperar com muito profissionalismo, ou você vai acabar. E olha, eu nunca errei um diagnóstico. Entendeu? Elas acabam mesmo. Porque chega uma hora que o cara fala assim, teve um que eu achei muito interessante, eu falei assim, quanto é que é esse negócio aqui? Peguei um equipamento qualquer lá. Aí ele falou assim, cara, fulano, quanto é que tá o seu? O cara falou, tanto. Eu falei, quanto você pagou por ele? Ah, não sei.
Entendeu? Ou seja, aí eu falei, não, então vamos verificar. O fulano falou que é tanto e você acha que pagou tanto. Agora vamos atrás da informação. Nem o cara tinha acertado o preço e muito menos ele tinha acertado quanto foi pago por aquilo. Isso, entendeu? E o problema se estende quando a gente vai falar em sucessão. E isso eu tava falando de publicidade, hein? Não, mas entendeu? De comunicação. Tipo, ó, cara, sabe, eu entrei na sua loja, certo? E a sua loja é um caos, cara. Os vendedores parece que estão num parque de diversão. Eles não têm a menor noção de nada, não tem padrão de atendimento, não tem nada. Eles dão umas respostas assim que mostra que o trem é totalmente desorganizado. Ah, não sei, será que tem? Deixa eu vou falando. Ainda tem, não sei o que. Cara, tenha dó. Difícil, né? Difícil, entendeu? Ou seja, nesse nível, mas a empresa bombando, vendendo pra caralho. Entendeu? E às vezes mascara a realidade, né? Sim, no final das contas quebrou. Isso mesmo. Porque chega um determinado momento que a empresa ela vai ter que tomar uma decisão. Ou ela reinveste, ou ela se reinventa, ou ela vai quebrar. Com certeza. E certeza. a gente se depara com muitas empresas. E o que mais tem é empresário semi-analfabeto. Infelizmente. Entendeu? Semi-analfabeto no que diz respeito ao próprio negócio. Porque o mercado mudou e ele não mudou, né? Não, e assim, ó. Se eu não entendo, presta bem atenção, se eu não entendo a necessidade de uma consultoria, de uma assessoria de nível na área contábil, é porque eu sou semi-analfabeto naquele negócio. Porque verdade. Não precisa não, isso é besteira, não, porque aí você tá, cara, como assim besteira? Você não tá entendendo, olha o tamanho que você já tá, você tá arrumando uma encrenca que daqui a pouco vai ser insolúvel, ou seja, a solução pode até existir, mas a solução vai você acabar. Aí os caras mudam a CNPJ, acaba aqui, fecha tudo e abre de novo, e vai virando aquele rolo. Cara, nossa senhora. Isso se estende em 2 pontos. Por exemplo, no processo que ele está hoje, ele não consegue ver os números dele, que ele pensa que o negócio dele tá bom, mas ele esquece que o mercado mudou, que antigamente ele não tinha concorrente, hoje ele tem 5, 6 concorrentes. É triste você descobrir que tá tendo prejuízo, né? Caralho do céu. E outro ponto é a sucessão. A sucessão hoje é uma das coisas que dá mais trabalho pra gente trabalhar, justamente porque o pai do fulano, ele trabalhou muito tempo, ele ergueu a empresa, fez o negócio mexer, e vem o sucessão agora, o filho dele, os filhos, tentar assumir o negócio e fica aquela briga, porque o cara vem com a cabeça nova, arrojada, porém o negócio dele sempre funcionou. É uma missão absurda, cara. O cara, porra, eu fico até com dó de quem vai entrar com um negócio que já é sólido. Então o filho dele tá vindo com a empresa, sei lá, há mais de 20 anos no mercado, e o filho vem com a missão não só de manter o negócio, mas de reinventar, de aumentar a lucratividade em meio a um cenário tão competitivo que acontece hoje, né? Se o filho for um moço velho, né, aí vai tudo bem, mas ela vai continuar naquele patamar ali, Dal. Agora, se o cara for arrojado, se ele tiver com intenção de crescer, vai ter um choque brutal. E acho que ainda bem o que a gente tenta mostrar, esse nível que eu te falei, de entender a maturidade da empresa, e de acordo com a maturidade a gente vai dar informação, porque eu falo, cara, de verdade eu tive um das melhores escolas. Então hoje, sei lá, igual eu te falei, eu trabalhei com empresa faturada. Escola mesmo, né? Na prática. Eu falo quase 1 bilhão, então nada me assusta, de fato. Tudo que era para me vivenciar, eu vivenciei. Uma das coisas que faltava para a nossa carreira, lógico que ainda falta muita coisa, mas no curto tempo faltava, era eu participar de uma empresa que ia ser vendida. Então, graças a Deus eu consegui isso em 2022, teve uma empresa de formação aberta, a Nutrifica, lá de Brasília. Ela participou do M&A, onde a própria sócia falou, em determinado momento, falou que, Gildo, eu pensei em vender minha empresa. Então, quando você sabe o que quer, é mais fácil, cara. Se você, empresário, já sabe o que quer, você não fica à deriva. Quando você quer vender uma empresa, tem alguns passo a passo para ser seguido. Desde, de fato, a contabilidade, controladoria, governança, RP, a contabilidade no sistema da empresa. Então, teve vários pontos. A Nutrifica nós fizemos, acompanhamos o processo do diligência. Depois dessa oportunidade, eu fui convidado para da empresa que fez o processo de acompanhamento. Era a antiga Rosenberg, hoje a EQI me chamou lá em São Paulo para a gente trabalhar e fechar uma parceria, porque o meu trabalho foi bem feito. E ele viu, porra, eu estou assessorando uma empresa que vai ser vendida, e a empresa tem números contábeis, tem índices, tem a contabilidade em dias. Faltou um ponto que era ter auditoria independente. Não chegou nesse ponto. Então, cada ponto que você perde, que você não faz, você perde valor no seu valuation. Claro. Então, faltava isso, e hoje, graças a Deus, eu falo que eu vivenciei muitas coisas. Eu me considero um cara novo, estou com 33 anos, mas eu vivenciei muitas coisas que ainda, infelizmente, muitos colegas... E essa é a hora boa de ter experiência, né? Porque ela fica aí mesmo, acabou. Eu falo que... A experiência depois de velho é complicado, os caras esquecem. Quem? Então, essas empresas que estão hoje, principalmente...
ela precisa olhar para o negócio dela, esquecer alguns problemas supérfluos. Quando eu falo problema supérfluo, tem empresário que ele se preocupa demais com, por exemplo, com a contabilidade, cara, você tem que preocupar com o seu negócio e a contabilidade tem que te ajudar, não ser um problema para você. Então, isso é um dos pontos importantes para a gente pegar e entender na prática como que a gente pode seguir com o planejamento para essa empresa continuar crescendo, né? Eu falo sempre que todo início de ano, a gente tem 6 anos e temos 6 anos de planejamento estratégico. Todo ano a lobby. E eu falo para alguns clientes nossos, falei, cara, você tem que fazer planejamento estratégico do seu negócio. Todo ano a gente cria e faz um planejamento estratégico e fala para a equipe toda o que a lobby vai fazer no ano. Porque é mais fácil você seguir para onde você está vendo. Porque está combinado. Isso. E o combinado não é caro. Isso. Então eu falo, cara, nós tivemos, sei lá, nos últimos... E todo ano a gente coloca um tema. Todo ano um tema, que é o que nós vamos seguir. Por exemplo, quando a gente mudou para a nova sede, a gente criou um tema, a mudança chegou, queria enraizar isso no mercado, queria enraizar isso nos nossos colaboradores, que nós estávamos de mudança para um lugar maior, mais imponente. Teve um ano que foi minha revolução cria uma evolução. Para a gente ser mais revolucionário, aí ano passado a gente criou, esse ano a gente foi um tema que chamava MA+. A lobby é MA+. O que é MA+? Você entregar melhor, antes ou mais. Isso virou cultura dentro da gente. Agora nós estamos preparando para o próximo planejamento estratégico, que vai ser em janeiro, com um tema focado em tecnologia, com um tema de qualidade e controle, que é o que a gente tá focando, para a gente permanecer crescendo, mas com tecnologia, qualidade e controle. Então, são pontos que a gente coloca como insights nos nossos clientes, que vai além de contabilidade, cara. Vou dar um exemplo aí em relação ao que você está falando, que eu vivenciei isso, porque na minha área de comunicação, eu fui parar na maior empresa de comunicação do país aos 22 anos de idade. Eu fui comunicador da Rádio Globo AM no Rio de Janeiro com essa idade. Pensa bem, hoje você olha para um moleque de 22 anos, você pensa que ele tem 15, né? Pois é, eu já tinha uma baita de uma responsabilidade, e aí eu já tinha tido convivência bem antes, inclusive, com a TV Globo em Brasília e tal, e prestei serviço para a Rede Globo de televisão anos e anos e anos. Ou seja, então, quando o assunto é comunicação, não é televisão ou rádio, não. Quando o assunto é comunicação, eu posso dizer para você que eu fiz a melhor das escolas sobre isso, que foi trabalhar numa empresa durante muitos anos, que a convivência com certos profissionais, ela faz toda a diferença, porque você, e assim, aprendendo, né, não para de aprender nunca. E lá, muita gente fala sobre o padrão Globo de qualidade, né? Às vezes, quando eu digo isso para as pessoas, elas ficam, eu nunca tinha pensado. Pois é. Muita gente acha que padrão Globo de qualidade, por exemplo, você vê uma questão estética numa novela, né? Como é que o enquadramento e tal, não sei o quê, pererei, parará, nos shows, nos jornais e tal, a iluminação, beleza. Isso faz parte, mas padrão Globo de qualidade diz respeito a comportamento. O sujeito que entra, ou entrava, agora tem anos que eu tô fora, não sei, né, e tal, se continua, se isso foi mantido e tal, não sei o quê, mas o cara que entrava na Rede Globo, ou no Sistema Globo de rádio, ou no Jornal Globo, ou qualquer empresa da Globo, Rio Gráfica e Editora, TV Monte Carlo e tal, não sei o quê, qualquer um que entrasse, né, ele rapidamente, ele ia se inserir naquele contexto, porque tudo ao redor dele funcionava baseado naquilo. Compreendeu? Então, não tem espaço para o cara mudar aquilo que é um comportamento dentro da empresa. Ou seja, cultura, né? Olha a importância disso. Então, quando você está dizendo, todo ano a gente faz uma coisa ou outra, o que você está fazendo? Você está criando um padrão de comportamento dentro da sua empresa. O cara sabe que você quer crescer, o cara sabe que você quer oferecer mais para o seu cliente, o cara sabe que a qualidade lá é fundamental, que o comportamento dele como profissional é fundamental, que o foco é o cliente, ou seja, a junção de tudo isso cria um padrão de comportamento. Amanhã você vai ver isso acontecer ainda, e o dia que acontecer você vai me ligar, aconteceu. Você vai contratar alguém, não vai dizer nada para ele, né? O seu recurso humano detectou, esse cara é bom, então você contratou ele. Aí uma semana observando, 10 dias depois pega os seus observadores e fala, e aí? Cara, ele entrou no esquema.
Ou seja, então o padrão de comportamento da Isso empresa é é bom. tão poderoso que o sujeito se adequa àquilo, porque ele sabe que ali não tem outro jeito. Ele vai ter que trabalhar naquele padrão, entendeu? Isso é interessante. Muito É, bom. E parabéns pela escola que você teve, né? Foi Pois um é. baita case, né? Cara. Isso aí acho que resumo é a palavra cultura, né? Sim. A gente tem... É o que você tá criando lá. A gente tem uma cultura muito forte e principalmente, eu falo que é 2 pilares. Eu sempre coloco isso nas reuniões, nos planejamentos estratégicos. Eu falo, cara, lobby é clientes e pessoas. Sem clientes não tem pessoas, sem pessoas não tem clientes. Então a gente tenta colocar isso muito na mesa, né? E sem qualidade não tem nada. E não adianta. E para isso tudo ter, eu tenho que permanecer. Eu poderia estar crescendo desorganizado, desordenado, igual algumas empresas crescem, mas eu falei, cara, o que eu decidi? Eu quero um negócio sustentável. Contabilidade também ela é muito perigoso. Porque Claro. se eu mando, eu posso receber uma guia aí, um alto, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões, pelo nível de clientes que eu tenho, 3 milhões, 4, aí meio perigoso quebrar o escritório. Com certeza. Então, a decisão que a gente fez, principalmente em 2024, eu falo que eu me consolidei em relação a processos e qualidades para mim continuar crescendo. E eu tento passar isso para os nossos clientes também. Eu falei, cara, hoje... Que é um risco bruto, né? Demais. Hoje atendemos hoje quase 600 clientes distribuídos no cenário nacional, né? Alguns clientes, sei lá, fatura quase 1 bi também por ano. Então, a gente tem essa preocupação de passar para os nossos clientes, as empresas, o meu nível de maturidade, principalmente, que eu falo que eu sou um escritório de contabilidade, que eu tenho um nível de maturidade muito alta, mediante tudo que eu vivi, eu e meus sócios vivemos, e a gente plantou internamente, então hoje eu dou segurança para os clientes me contratarem. Porque você não está contratando uma empresa aventureira, você não está contratando uma empresa que vai arriscar com seus números, com o seu negócio. Eu falo muito que a cultura da Lobby que a gente coloca, se você for lá um dia, quero que você faça uma visita pra gente, lá tem um slogan que a gente coloca, a Lobby contribuir efetivamente no crescimento dos nossos clientes. E não é por acaso que a gente colocou essa missão. A gente foi fazer uma analogia em 2021 para 2022, a gente estava com 4 anos na época, a gente foi pegar os top 10 clientes e falou, cara, não é normal todos esses clientes aqui ter crescido com a gente. Não é coincidência, cara. Claro que não. Não é coincidência. E a gente associou muito o crescimento dos clientes com a gente. É lógico que o mérito é todo da empresa, todo da diretoria, mas a gente contribui efetivamente para o crescimento dos nossos clientes. Com certeza. Eu falo que todos os clientes da Lobby, Só basicamente... o nível de lucidez em relação à questão tributária na empresa já ajuda pra caramba. Muito. Então eu tento colocar para os nossos clientes, eu falei, cara, se você vir com a gente, se você vir com a Lobby, eu te garanto que você vai faturar mais e ser mais competitivo no ano que vem. Porque eu sempre trabalho com isso. Eu tenho que fazer o cara lucrar mais. Porque eu não posso ter cliente na Lobby quebrado. Eu tenho que fazer você crescer e melhorar. Quanto mais você cresce, quanto mais você tem lucro, é bom para mim, mais visibilidade eu tenho. Você se torna um case. E as suas ferramentas vão impedir que esse cara faça errado, né? Isso, eu falo... Pelo menos ele vai ter consciência daquilo. Você está indo no caminho errado, por isso. E aí, meu amigo, quando você mostra pro sujeito, só se ele for um jumento mesmo, nem, assim, com todo respeito aos jumentinhos, que eu acho maravilhoso e tal, mas é só no sentido figurado, entendeu? Porque o jumento é aquele animal que, assim, quando ele cisma, meu irmão, que não vai... Você pode até levantar ele com guindaste e levar, mas que por ele não vai de jeito nenhum. Mas é um animal maravilhoso, entendeu? Mas eu falo que o que a gente tenta é ter... É lógico que é difícil você mudar uma cultura de uma empresa e não vai mudar da noite pro dia. Com certeza. Mas eu tento criar insights e vou provocando ele para ele mudar um pouco mais. Então, eu falo, cara, eu vivenciei isso com outros clientes, isso. É lógico que a estratégia que eu tenho com o cliente, jamais eu vou abrir para outro cliente. Isso é muito interessante. Jamais. Esse negócio de não mudar a cultura, assim, você me fez lembrar um outro exemplo aqui. Uma vez eu fui chamado para dar fazer um atendimento, né, numa determinada empresa, em Goiânia e tal, uma empresa grande, muito grande mesmo e tal, não sei o quê. E aí, não vou nem dizer o ramo, porque se eu disser o ramo, o povo vai saber quem é. Então, não vou dizer que ramo que é, mas assim, aí eu fui lá para fazer um atendimento, porque o cliente dava muito trabalho, né? Na área de publicidade, dava muito trabalho, na área de comunicação. E é um cara difícil demais de lidar e tal, não sei o quê, pererê, parará. Cara, vai lá, porque você é meio louco, então assim, né, de repente... Aí eu fui lá, quem sabe, né? Fui acompanhado de uma pessoa que era da própria agência, para um atendimento e tal. E aí, cheguei lá, falei, olha, o Léo é um especialista nessa área e tal, não sei o quê, ele tem uma, né, assim,
fazer uma pequena análise aqui do que está rolando e tal, não sei o quê. Aí ele já começou assim, não, porque é o seguinte, deixa eu te falar, tudo quanto é agência, é tudo igual, não adianta nada, se eu não faço isso, se eu não faço aquilo, nada funciona e tal, não sei o quê, pererê, parará, e já agressivo, sabe assim, soltou os capeta, né? Eu falei, tá, mas... Ele falou, não, mas, por exemplo, a última campanha aí, eu que fiz, entendeu? E isso, aquilo outro, e eu fiz aquilo outro. Aí, depois que ele cansou, né? Porque ele falava sem parar. Aí eu falei, tá, mas... então, assim, na sua avaliação, né? Que nota o senhor daria para essa questão da publicidade, da comunicação na sua empresa? Eu falei, senhora, eu vou falar para você, eu não vou dar nota 0, porque também eu estaria injusto, mas assim, é 3, 4, no máximo, de 0 a 10. Não passa disso. Aí eu falei, é mesmo? Ele falou, é. Eu já sei qual que é o problema. Você já identificou o problema? Eu falei, já, claro. Mas então você é acima da média. Eu falei, não, eu só sei que eu já identifiquei qual é o problema. Falou, é? Eu falei, já. E qual é o problema? Eu falei, bom, durante toda a nossa conversa, o senhor deixou muito claro, bastante claro, né, que quem faz a comunicação da sua empresa é o senhor. Eu falei, pois é. Então, qual é o problema que o senhor acha? O problema é o senhor. Pesado, hein? É o senhor que é o problema. O senhor acabou de dar nota 3 ou 4 para o seu trabalho. Porque tudo que a agência traz para o senhor não aprova. Porque na sua visão, e o senhor não entende nada de comunicação, aquilo não funciona. Então o senhor aborta e põe uma ideia sua. Aborta, põe uma ideia. Aborta o tempo todo e põe sua ideia. Aí a agência de publicidade, que deveria fazer um trabalho de base de comunicação para o senhor, além de propaganda e publicidade, né, ela virou uma prestadora de serviço publicitário. Só isso. Porque a comunicação da sua empresa, quem está fazendo é o senhor. E eu vou dizer uma coisa para o senhor deu nota 3, né? Eu dou nota 0. Essa é a diferença, né? Por isso que o povo acha que eu não devo ir em todas as reuniões. Então, aí o que aconteceu? Pensa num empresário, cara grande, entendeu? Assim, que tem lá todas as suas competências, todos os seus méritos, e tem mesmo, né? E tal. Mas na área de comunicação, um jumento, entendeu? Aí ficou aberto, aquela situação horrorosa. Aí ele virou, então tá bom. Reunião terminada. Beleza, perfeitamente. Levantei, então não sei o quê. Aí, quando a gente saiu da sala, a secretária estava vindo assim com os cabelos em pé já, né? Assustado. Ou seja, aí a menina que foi da agência me acompanhando, né? Falou pra mim, falou assim, cara, você não tem ideia. Cara, mas se eu pudesse te dar um beijo... Eu falei, pois era o que todo mundo queria fazer, falar com ele. Eu falei, pois é. Falei, cara, você não tem ideia do prazer que eu senti quando você falou para ele, dou nota 0 pro senhor. Porque é isso que a gente já deveria ter feito há muito tempo. Ou seja, então, presta bem atenção. Você, né, como especialista na área da contabilidade, na área da tributação, eu fico imaginando você diante de um empresário poderoso, grande, um cara que tem, não sei o quê, cheio de vícios, que você vai ter que, não usando o meu método, né? Não vou... Como é que é? Às vezes não, olha, isso, aquilo outro, a paciência que tem que ter. E tem, é difícil. Eu falo que a gente chegou num estágio para não comprometer nosso negócio, e é lógico que se acontecer um escândalo num cliente nosso, é perigoso responder como solidário, né? Claro. Então, a gente chegou esse ano e fez algumas decisões que, infelizmente, eu tive que demitir alguns clientes que não eram compatíveis com a gente. Falei, cara, eu não consigo... demitiu? Foi complicado fazer isso, né? A gente luta tanto para trazer um cliente, é difícil. Mas é melhor você fazer isso, cara, que correr risco. Tem um cara, sei lá, que é um perfil sonegador, que é um perfil que não acredita em contabilidade. Primeira coisa, se o cara não acredita em contabilidade, se o cara não entende para que serve a contabilidade, eu não quero ele como cliente. Não quero como cliente. Claro. Porque eu não sou um custo para um cara, não sou despesa, eu sou um investimento para ele. E eu provo na prática que eu sou um investimento. Porque eu consigo melhorar os números dele através da parte tributária, através da parte de gestão, de controladoria, de números, de entender de fato como é que está o negócio dele.
Mas tem clientes começo que não acreditam, então eu falei, cara, vamos encerrar por aqui, eu não consigo te atender mais. Pronto. Teve um dos casos que a gente encerrou e o cara apelou, né? Chegou a falar, quem que você é pra não querer. Pois é. Não querer, mas não, eu só não consigo te atender, cara. Só não consigo te atender. Não, eu continuo a mesma coisa. Minha empresa é a mesma. Só que a nossa, existe uma incompatibilidade. Isso, porque o cara não acredita, então, finalizando... Mas o cara fica puto da vida. Fica. Então, finalizando... Meu dinheiro é diferente do dinheiro. Então, finalizando, eu falo que contabilidade, um resumão, ela mudou muito, tá mudando muito. Hoje ela é uma peça fundamental nas instituições, seja você que é pequeno, médio, grande, seja você que está estagnado, você que está procurando expansão, eu acho que sempre tem espaço para você parar um pouco, analisar seus números e ver de fato como que podemos melhorar. Eu acho que a analogia tem que ter analogia sempre o ano passado, como que eu fui, como que eu estou e como que eu quero ser. Eu sempre coloco esses 3 pontos. Cara, como é que eu estava ano passado e retrasado, como que eu estou esse ano e principalmente como que eu quero ficar daqui para frente. O conselho seria, olha, dependendo do tamanho da sua empresa, não importa o tamanho da sua empresa, mas assim, primeiro, uma auditoria viria bem para você fazer... Em qualquer momento. Né? Em qualquer momento. Faria muito bem, traria um benefício enorme, porque você, pelo menos você vai se posicionar, você está nessa posição. Aí você precisa disso, o que eu te ofereço é isso. É assim que funciona o seu processo. Basicamente, e é igual... Eu falo que até você, cliente, que tem sua contabilidade e é feliz com sua contabilidade. Mas o motivo é você ter uma auditoria. Sim. Porque, cara, quem faz contabilidade não pode auditar. Assim acontece que muitos clientes nossos procuram auditoria terceiras. Claro. Apesar que eu tenho uma auditoria interna para não correr o risco de estar cometendo algum erro. Mas eu falo que toda empresa ela tem que ter uma auditoria, um diagnóstico, seja em um período específico. Vou fazer só do último ano, vou fazer dos últimos 5 anos. Então ela tem que entender. E o outro ponto é, vamos fazer uma análise friamente do seu negócio, vamos ver quais produtos que você tem, onde você atua e o que tem de legislação, não só estadual, mas ao âmbito do Centro-Oeste, nacional, para ver se a gente tem possibilidade de criar novas unidades para verticalizar os negócios, para fazer uma estratégia específica, para dividir, criar outra empresa do grupo. Então, cara, a contabilidade... Tudo isso passa pela contabilidade. Tudo isso passa na contabilidade. Contabilidade mais complexa. Não é o emissor de boleto para você pagar. Não adianta, não é isso que ele está falando. Ele está falando de um trabalho de consultoria, de assessoria na área tributária, de contabilidade, que envolve um monte de coisa, né? É muito complexo, cara, porque, igual eu falo agora, chegando no final do ano, é uma época ideal para a gente sentar e fazer um planejamento tributário, sabe? Entender ali como que a gente pode diminuir a carga tributária dele. Engraçado como que o risco, o combate ao risco não é considerado investimento. Eu não entendo isso, cara. Entendeu? Eu falei isso para um dono de hospital uma vez. Falei, quantos casos você teve aqui de septicemia, por exemplo, né? De infecção hospitalar e tal. Aí o cara coçou a cabeça, coçou. Eu falei, cara, se você, já que é da legislação, certo? Se você investe, né, na área específica, né, no combate ao risco da infecção que a legislação já exige, né? Mas você sabe como é que funciona no Brasil. Nossa. Às vezes é só para inglês ver, fala, não, isso aqui já atende a fiscalização. Não, eu estou falando do combate ao risco, porque qualquer hora dessa, cara, você pode sofrer um processo que destrói a sua empresa, acaba com você, ou do ponto de vista moral, entendeu? Ou do ponto de vista econômico, financeiro. Então, investir no combate ao risco é investir, não é gastar, não, é investir. Pensa nas empresas de alimento. O cara, escuta, você tem aqui uma brigada que nesse sentido? Não precisa. Claro que precisa. Lógico, né? Você já ouviu falar em contaminação cruzada, por exemplo? O que é isso? Cara, pelo amor de Deus, ué. Então, sabe, essa falta de cultura mesmo. As pessoas, no Brasil, nós temos um perfil que é assim... eu acho que lá fora, eu fico imaginando assim, em países como a Suíça, por exemplo, o cara chega lá, um brasileiro para montar uma empresa, o suíço. O suíço deve olhar e falar assim, gente de Deus. Assim, é Deus que olha, né? Porque, pô, sabe, os caras passam por cima de quase tudo. É verdade. Entendeu? Então, assim, eu fico imaginando na sua área,
eu fico imaginando quando você faz o diagnóstico da empresa do cara, fala assim, ó, deixa eu te falar, eu tenho 2 notícias para você, uma ruim e uma péssima. Cara, eu fiz um diagnóstico de uma grande empresa, ela fica ali na Castelo Branco. A gente fez um diagnóstico e na cabeça dos empresários falou, Gildo, eu acho que eu tenho imposto a pagar maior, indevido, vamos tentar recuperar. Eu falei, cara, beleza, o meu diagnóstico ele não é focado totalmente em recuperar imposto. Acontece. Tem casos que a gente identifica pagamento indevido por não ter usado algum benefício, mas meu diagnóstico em específico é para te mandar para te dar notícia ruim, de verdade, meu diagnóstico é esse. Até meu marketing, lá no departamento de marketing interno, e ele fez um material esses dias, fui palestrar numa associação dos hospitais, e o material que ela fez foi a Receita Federal copiou a lobby. Ela já mandou essa, né? Por quê? E realmente a gente criou várias auditorias e cruzamentos que a Receita Federal também está fazendo. Então, o que nós fizemos essa empresa lá da Castelo Branco, por exemplo... É muito melhor você cair nas malhas da lobby do que da Receita. Tá aí, ó. Basicamente, mais uma ideia. Foi isso que a gente tentou fazer. Então, hoje, o que a gente foi observar? A gente pegou muitos autos de infrações de alguns clientes e autos de infrações da internet, que a Receita Federal tinha feito. E eu falei, pô, a Receita Federal, para ela fazer esse auto, ela fez uma auditoria. Então, ela pegou aqui, sei lá, as informações do PIS e COFINS, cruzou com as informações do Imposto de Renda e fez. Então, hoje eu tenho um trabalho específico, que, sei lá, vai umas 25 cruzamentos, que é só para identificar riscos e exposições. Essa empresa, por exemplo, que nós auditamos, cara, ela tinha um risco de 4 milhões e pouco, quase 5 milhões de reais. E ela, o diagnóstico foi feito... E o cara achando que tinha dinheiro para pegar de volta. E eu apresentei isso numa sexta-feira, de tarde. Senhora, eu falei, cara, eu estraguei... A pescaria do fim de semana acabou. Final de semana do povo. Eu falei, cara, mas aí ainda bem que tinha um parceiro nosso lá, um cara muito sábio. Ele falou, não, Gildo, que bom que você veio nesse momento, cara. Porque era o que a gente precisava para saber como que nós íamos posicionar daqui para frente, que a empresa lá está crescendo, tá? Em amplo crescimento. E é necessário você saber em que momento você está e quais os riscos e exposição você tem no momento. Então, tem muitas empresas que a gente vai fazer auditoria focada somente nesses cruzamentos, e o cara fala, não, Gildo, não tenho nada para recuperar, não. Eu falei, cara, nem isso que eu quero. Porque, de fato, quando eu agrego mais valor mostrando quais os riscos e exposições que ele tem, é melhor. E o que eu faço na prática? Eu mostro para ele alguns autos de infrações, falo, cara, isso aqui foi um auto de infração que cruzou o seu estoque, o que você transmitiu para a Cefaz com o estoque que você transmitiu para a Receita. Isso aqui é um outro auto de infração do que declarou e você pagou errado. Então eu mostro para ele primeiro todos os possíveis cruzamentos e depois eu faço o que eu fiz na empresa dele. Então esses cruzamentos que a gente fala que é cruzamento de obrigações acessórias, que eu falo que te dá uma paz no coração, cara, porque se eu faço um diagnóstico desse e te coloco na sua mesa e fala, porra, eu não tenho nenhum risco de exposição. Ou eu tenho, aí a decisão nós vamos resolver. A decisão vamos tomar, cara. Ou espera, ou vamos resolver. Então, acho que esse diagnóstico que a gente criou, de fato, hoje a Receita Federal está fazendo isso com muita ênfase. Assim, todo ano, praticamente, a Receita Federal, em determinados clientes, ela faz essa auditoria. Então, eu falei, cara, quanto mais auditoria tiver que eu não conheço, eu vou pegar e eu faço a mesma coisa. Então, o que a gente fazia antes, a Receita Federal está fazendo hoje, e o que ela começa a fazer, eu faço também. E é muito, como eu já disse, é muito melhor o sujeito cair na malha da lobby ou de qualquer empresa que ele tenha contratado, né, do que da Receita Federal. Porque quando o toque-toque da Receita Federal acontece, aí o cara treme nas bases, porque não tem para onde correr, né? Muitas coisas você pode se defender e tal, mas o cara fala assim, cara, mas eu não sabia. Pois só que isso na legislação não quer dizer nada. Você não sabia, mas você está errado e cometeu uma infração e vai pagar por ela e ponto final. Gil, quando a gente convida alguém aqui para vir participar do Jurubebas, né? Eu costumo dizer o seguinte, escuta, quando você aceitou o convite, se você teve o interesse, entrou lá, viu alguma edição do Jurubebas, não sei o quê, surgiu na sua mente, nesse momento, assim, quando você estava vindo para cá, falou assim, ó, esse cara podia me perguntar alguma coisa sobre isso, que eu queria falar sobre isso. Por acaso aqui passou batido e eu deixei de perguntar alguma coisa que você acha fundamental dizer aqui? Sim, quando a Carla entrou em contato comigo, eu fui pesquisar, né? Carla? Cara, e realmente foi muito bom o tema. Eu vi que são temas diversos, né? Isso enriquece muito. Claro, é muito conteúdo. Eu achei isso muito, muito bacana. De fato, eu acho que hoje foi muito, muito completo o nosso... Falou sobre tudo. O nosso bate-papo, né? O que eu deixo na mesa de sugestão sempre para os ouvintes
defendendo minha profissão, cara, se você tem uma contabilidade, se você tem uma empresa, dá uma atenção a mais, chama a sua contabilidade para conversar, troca uma ideia com ela, veja como é que tá seus números, veja como é que tá seu negócio, veja o que a contabilidade tem de bom para te oferecer, porque às vezes... Que ela pode te ajudar. Isso, porque contabilidade é uma via de mão dupla. Se a empresa não busca, também a contabilidade não faz. É lógico que tem obrigações dela mensal, mas a contabilidade é muito mais do que o cara de enviar a guia para você. Contabilidade é muito mais que isso. Hoje espero ter contribuído, espero ter sido relevante em alguns temas, como nós exploramos vários pontos. Acho que para cada cliente pode ser que faça sentido algumas coisas que a gente falou, outros não, mas eu queria agradecer novamente, foi muito bom mesmo o bate-papo. Conte comigo, quero ainda uma visita sua lá na lobby. Irei. Como você é um cara de comunicação, quero até te... Irei, com certeza. E o meu olhar é terrível, cara. Irei. Mas foi muito bom. Agradecer meus colaboradores, nossos clientes que depositaram a confiança na gente, para a gente continuar fazendo um bom trabalho que nós estamos fazendo. Eu falo sempre, sem nossos colaboradores não tem clientes, sem meus clientes não tem colaboradores. E a gente tenta fazer o máximo com qualidade, pregando sempre nisso, qualidade, controle, é o que a Lobby prega, sem crescer desorganizado e contribuindo de fato para o crescimento dos nossos clientes. Isso a gente não abre mão e graças a Deus funciona na prática. Bom, então, você já tinha entrado lá, você percebeu isso. O Jurubebas, ele está se transformando numa base de conteúdo muito importante por conta dos assuntos, né? A gente já discutiu aqui vários assuntos relacionados à medicina, à economia, política, arte, música e tal, e vamos fazendo. Agora, cada um desses programas vira uma base de conhecimento muito importante para pesquisa. Por exemplo, o cara é empresário, tem lá uma empresa, não sei o quê. E aí, deixa eu dar uma olhada aqui nesse podcast que fala sobre questões tributárias, por exemplo, lá com um rapaz, não sei o quê. Cara, eu vou te dizer um negócio. O sujeito que entrar nesse podcast, nesta edição que a gente acabou de fazer aqui com você, ele vai sair com a visão que ele precisa desse negócio. Ou seja, ele vai dizer, realmente, ou eu tô fazendo merda, ou eu tô no caminho certo, ou eu preciso de ajuda nesse sentido. Por exemplo, que é fundamental a pergunta, escuta, quando você contrata um escritório para cuidar da sua contabilidade, você faz isso porque alguém te falou, porque foi indicação de alguém, então, mas você teve a curiosidade de saber se aquele escritório tem expertise no seu ramo, especificamente, a estrutura que aquele negócio pode te oferecer e tal, porque normalmente, pelo menos as pessoas que eu conheço, isso nunca é feito. Os caras, contador, não, fulano falou, ele é contador do não sei quem, então nunca leva para esse rumo. Só que depois que inventaram o mundo digital e que as informações podem ser cruzadas, que não é mais aquela montanha de papel, e o seu papel é um papel lá naquele meio, que vai ser muito difícil de um cara lá na Receita ir lá e puxar o seu papel. Cara, agora mudou, num clique aparece a merda toda lá, entendeu? Então, depois que isso aconteceu, é fundamental que você cuide da questão tributária da sua empresa, né, que vai abrir um leque de oportunidades e de segurança para você, que é fundamental você raciocinar nessa direção. E igual você falou, melhor ter uma auditoria da Lobby do que da Receita, né? Com toda certeza. Ó, a chamada vai ser essa. Porque, ó, se o toque é da Lobby, ou de qualquer empresa, que seja a que você contratou, né? Aí, fulano, como é que vai? Então, agora, quando o toque é da Receita, a conversa é mais delicada, não né? Tem, como é que vai? Então, não tem não. Normalmente é uma notificação e lá tá dizendo, você precisa fazer isso, precisa provar isso, apresentar tal documento aqui e tal, e aí o estômago do cara esfria, né? Então você pode evitar isso, não há necessidade disso, basta você seguir a regra, é muito simples, né? Desde que você tenha essa cultura. Mas então é isso, chegamos ao final de mais um Jurubebas, e se você gostou, dá o seu like aí, se você quiser compartilhar, para nós faz muita diferença, porque quanto mais você compartilha, mais o YouTube entende que esse programa teve relevância. Se quiser deixar perguntas aí, a gente encaminha depois para o próprio Gildo responder para você, então não sei o quê. Enfim, né? É isso. E até
o próximo capítulo aqui no Jurubebas. Lembrando que todos os nossos programas, todos eles, o objetivo é que ele seja um espaço de pesquisa para você sobre aquele determinado assunto. Por quê? Todas as pessoas que a gente convida para vir aqui têm muito conteúdo para oferecer. Aqui ninguém fica jogando conversa fora à toa e tal, para fazer gracinha, para ter like e tal, nada disso. A nossa intenção é fazer um trabalho de conteúdo muito sério que possa ser usado por milhões de pessoas que precisam disso. É um estilo, ok? Então é isso. No mais, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Valeu, até mais. Tchau, tchau.